branca, cabelo castanho escuro, estou usando um macacão azul marinho e um blazer branco. E aqui no meu lado tem o Arthur. O Arthur tem 6 anos, ele é um menino branco, do cabelo loiro, está usando uma camiseta que está escrito lugar de autista em todo lugar. O Arthur, ele é uma criança autista. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Vou correr, juro, vou falar bem rapidinho. Mas eu queria ficar umas 3 horas aqui com vocês, porque essa oportunidade é realmente muito importante. Vou resumir assim muito por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo, como é que eu cheguei. E depois a gente vai precisar conversar em outras ocasiões para contar um pouquinho mais da minha história. Eu sou mãe do Arthur. O Arthur, ele recebeu o diagnóstico de autismo com 20 meses, um diagnóstico muito precoce. Eu sempre gostei muito de viajar, então quando eu engravidei, eu criei um blog de viagens, porque eu queria levar meu filho para viajar, conhecer o mundo. Mas ele nasceu prematuro, bagunçou toda a minha viagem, fiquei 1 ano sem viajar. Depois que eu falei, bom, agora eu vou viajar, no meio de uma viagem, 20 dias ele teve uma convulsão febril, e aí bagunçou minhas viagens de novo. Quando eu fui no médico para falar sobre as convulsões febris, ela me deu o diagnóstico de autismo. E eu fiquei mais um tempo sem viajar. E eu falei, gente, meu blog chama Mamãe que Viaja, mas eu não viajava. E depois que eu já estava, gente, agora eu preciso viajar. Fui viajar com o Arthur, fui para um hotel e ele ficou 3 dias sem tomar banho. Ele não entrava no banheiro, ele tinha crises enormes, horríveis. Eu falei, gente, como é que viaja uma criança autista? Eu não sei. E aí depois fui num aquário. Nesse aquário o Arthur durante 2 horas não falou uma palavra, já estava falando de todos os animais marinhos. E ele só rodava e fazia colalia. Eu falei, gente, eu me recuso a parar de viajar, porque eu tenho um filho autista, deve ter algum jeito. Fui procurar na internet, vou procurar. Não achei. Não tinha informação aqui de como viajar com criança autista no Brasil em 2019, mas encontrei uma certificação internacional pelo BCCIS, que é o órgão que certifica os parques de Orlando. Me tornei a primeira brasileira certificada em autismo para viagens. Não queria ser a primeira, queria ser a 1000ª. Mas em 2019 a gente ainda não estava falando sobre acessibilidade para o autismo. O autista também é uma pessoa com deficiência, também tem direito à acessibilidade, só que a acessibilidade para o autismo não é arquitetônica, não precisa de rampa, não precisa de piso tátil, precisa de atitude, acessibilidade atitudinal. E então, depois de passar alguns preconceitos, a incluir treinamentos, ela nasceu quando eu fui no hotel. O hotel me deu uma fichinha para preencher, estava escrito assim, possui alguma necessidade especial? Falei, nossa, que bacana, né? Estão interessados. Escrevi, meu filho é autista, não fala, eu entreguei. Quando eu entreguei, ela falou assim, então, como ele é autista, ele não pode brincar, porque a gente não sabe como lidar. Falei, então não era para inclusão, era para exclusão. E eu voltei desse hotel e falei com a psicóloga, eu falei assim, a gente precisa treinar os hotéis para receber as famílias de pessoas autistas. Guardei a ideia, passado 3 meses fui no laboratório, fiquei lá esperando quase 40 minutos, com o Arthur dormindo, e a gente ia fazer um exame de ressonância magnética, um jejum de 8 horas. E eu falei, moça, ele tem direito de me prioridade, ele é autista. Ela falou assim, então, mas é prioridade só para quem tem deficiência. Falei, então quer dizer que essa mulher gerente do maior laboratório de São Paulo não sabe que o autista também é uma pessoa com deficiência. Voltei e falei, precisamos falar com os laboratórios. Guardei a ideia, passado 3 meses eu fui procurar a escola, e aí quando eu fui na primeira escola, eu falei que ele era autista, ela disse que não tinha mais vaga. Fui na segunda escola, falei que era autista, as vagas somem. Fui na terceira escola, falei, a gente aceita. A gente não tem um treinamento específico, mas a gente aceita. Eu falei, mas vocês aceitam um treinamento? E ela aceitou. E foi onde nasceu a incluir treinamentos, da dor de uma mãe, que não é só minha dor, é dor de muitas mães e muitas famílias. O autismo tem sido falado, vocês têm percebido que está chegando bastante lá no parque, mas a gente não vai falar de autismo hoje. Vou falar de uma coisa um pouquinho mais ampla, tá? Vou correr aqui então, gente. Quando a gente fala de lazer, o que a gente pensa? Eu falei lazer, primeira coisa. Vamos lá, gente, ajuda aí rapidinho. Diversão, descanso, parque, distração, entretenimento, alguma coisa ruim, gente? Não, né? Porque lazer é bom, é pra ser legal. Lazer é pra ser legal. Eu falo que se trabalho fosse bom, chamava trabalho, chamava férias, né? Então, trabalho dá trabalho, lazer é lazer. Hoje, o lazer é pra todos? Todos têm acesso ao lazer? Mas deveria. Porque quando a gente fala hoje, principalmente de São Paulo, o lazer, ele não é luxo. Quem já foi no psiquiatra aqui? O povo tentando saúde mental, hein? Hoje, se você tem dinheiro, daí
Assim, eu tenho só de imitar. Aí sim. Pra quem não foi, nunca foi no psiquiatra, eu vou contar. A primeira pergunta, quando você chega no psiquiatra, que ele faz é assim: qual que é o seu lazer? Essa é a primeira pergunta. O lazer hoje é parte da saúde mental. Se você não tem lazer, você não tem saúde. Então todo mundo que está aqui, vocês achavam que vocês eram de entretenimento, mas não. Vocês são agentes de saúde. Quando as pessoas vão no parque, quando elas vão lá levar o nosso filho no shopping, sabe o que a gente quer quando a gente deixa lá no bambolim? Paz. Descanso. Então assim, a gente vai no parque, a gente vai para um hotel, tem gente que viaja para, sei lá, viaja luxo. Eu viajo para não lavar louça, para não passar roupa, para não cortar fruta. Eu viajo porque eu quero, descansar. E as pessoas com deficiência, elas também teriam que ter esse direito. Porque hoje lazer é saúde mental. Vocês vendem aqui, gente, saúde para as famílias. E quando a gente vai cuidar do lazer, a última coisa que a gente quer é perrengue, é ser maltratada, é preconceito. Então, vocês são parte importante da saúde das famílias. Dos paulistas, então, vocês são mais ainda. Porque paulista aqui, todo mundo toma um remedinho. Vamos lá. Por que a gente precisa falar sobre inclusão de pessoas com deficiência? Quem aqui estudou com criança com deficiência da primeira à quarta série, quando era pequeno? 1, 2, 3, 4. Muito pouco. Quando a gente era pequeno, não tinha gente com deficiência? E elas estavam aonde? Geralmente nas APAI, nessas instituições eram focadas exclusivamente nessas pessoas. Escondidas, separadas, segregadas, excluídas. Essa aqui é uma frase que eu gosto muito. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A história da pessoa com deficiência é tão feia quanto a história da escravidão. Só que a história da escravidão está nos livros. E a história da pessoa com deficiência não está. E hoje, em pleno 2022, a gente faz exatamente essa exclusão que a gente fazia 20, 60, 40 anos atrás. A gente precisa falar sobre pessoa com deficiência, porque essas pessoas existem. No último censo que nós temos, de 2010, 24% da população tinha algum tipo de deficiência. Se a gente olhar aqui nessa sala, tem 24% de pessoa com deficiência? Em 2018, o IBGE fez um novo estudo indicando que a proporção seria em torno de 17% de pessoas com deficiência. Tem 17% de pessoas com deficiência aqui? Vocês recebem 17% de pessoas com deficiência? Vocês têm 17% de colaboradores com deficiência? Essas pessoas, elas existem. É muito comum a gente encontrar, eu não tenho cliente com deficiência, raramente aparece uma pessoa com deficiência. Os hotéis são obrigados a ter 10% dos quartos acessíveis, mas só 2% são ocupados. Essas pessoas, elas existem. O IBGE aponta que mais de 10 milhões de cidadãos são surdos. A OMS estima que 900 milhões de pessoas podem desenvolver surdez até 2050. A cada 5 segundos, uma pessoa se torna cega no mundo. Só com acidentes de moto, em 10 anos, 27 milhões de pessoas ficaram com algum tipo de deficiência. Onde estão estas pessoas? Estas pessoas, elas existem. A pessoa com deficiência intelectual, sensorial, ela também precisa de acessibilidade para ser verdadeiramente incluída. E para isso a gente precisa destruir as barreiras que impedem a participação social. E o ambiente é o que garante a diminuição ou aumento da deficiência. Você quem viu o ano passado uma criança que foi retirada de um avião junto com a mãe, porque era uma criança autista e não usava máscara. Alguém viu isso? Nem o comandante, nem o comissário, nem a Polícia Federal sabia que quando foi instituída a lei da máscara, na mesma lei está escrito lá: pessoas com deficiência sensorial, intelectual, autista são isentos do uso da máscara. Mas essa mãe, ela foi retirada do avião e ela disse depois, numa entrevista, que a parte mais difícil para ela foi que quando ela estava desesperada por não sair do avião, porque ia bagunçar muito, ela forçou o filho dela a usar máscara. Ela falava: fica, filho. Essa mãe forçar o filho dela a usar máscara é a mesma coisa que você pedir para pegar uma pessoa com deficiência e falar: levanta aí, meu filho, levanta aí que aqui não dá para você. Ou você fala uma pessoa assim: agora abre o teu olho, porque aqui a gente não tem acessibilidade.
A deficiência não sai da pessoa. Não tem como falar, Arthur, para de ser autista. Não dá, gente. Quem precisa se adaptar é o ambiente. Você fala assim, então não pode entrar sem máscara, então você constrói uma parede de acrílico com filtro EPA. Né? Quem precisa aprender Libras? Eu, você. A pessoa não vai começar a falar porque a gente não sabe Libras. Quem pode se adaptar sou eu. Quem pode se adaptar é o ambiente, é o parque, é tudo que a gente puder fazer, a gente manda construir, inventa, hoje tem tanta coisa. Mas a deficiência não sai da pessoa. Quem precisa mudar é o ambiente. Inclusão é liberdade. É quando a pessoa com deficiência escolhe se ela quer participar ou não. Ela fala, opa, que legal, cheguei aqui, vou entrar e quero brincar. E não, eu queria, mas é que não dá. Eu queria comprar, mas não é acessível. Acessibilidade é um direito e um dever. Aqui tem uma imagem que eu falo que é meramente ilustrativa, lá do Maurício de Souza. O Cascão está tentando construir a rampa, mas não dá, gente. Não dá para construir a rampa quando a pessoa com deficiência chegar. Os lugares precisam se preparar antes da pessoa com deficiência chegar. E as pessoas com deficiência, elas vão chegar se os lugares estiverem preparados. Se tiver acessibilidade, inclusão, se você ainda não está recebendo, provavelmente falta alguma coisinha aí pra gente melhorar. A acessibilidade é para todos. Você fala assim, mas pessoa com deficiência... A gente está falando de cerca de 32 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Esse é um mercado desassistido. Os lugares não estão preparados, mas nós somos consumidores, sabia? A gente compra, a gente faz cabelo, a gente compra roupa, a gente compra tudo. Não é o governo que dá pra gente. O pessoal acha que a pessoa com deficiência veio do governo. Não, gente, a gente trabalha para isso. Se nós tivermos lugares preparados, a gente vai só nesse lugar. A gente vai só nesse parque, só nessa loja, só nesse brinquedo. Por quê? Porque nós também somos consumidores. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando de só para pessoa com deficiência. Se a gente juntar pessoas com deficiência mais 14% de idosos, a gente está falando de cerca de 62 milhões. Todos os idosos, na sua maioria, gente, eles precisam de corrimão. E quando eu procurei, às vezes é o que mais falta. Escada, ela precisa de ter borda contrastante. Por quê? Porque às vezes tem uma pessoa com baixa visão e ela pode cair na escada. Isso não é pessoa com deficiência, é seu pai, minha mãe, seu pai. Se tiver uma escada de, 20 degraus e não tiver corrimão, meu pai vai descer sentado, porque ele tem problema no joelho, não tem deficiência. Mas ele também precisa da acessibilidade. Acessibilidade é para uma mãe gestante, para uma mãe que está com criança no colo. Só você andar atrás. Anda atrás de uma pessoa com criança no colo, para você ver se ela não vai procurar um lugar para se apoiar, para descer. Por onde que a gente começa, gente? Né? Como o Rafael falou, é novo o assunto? Não deveria. Mas tudo bem, gente. O importante é a gente começar a falar sobre isso, começar a atender melhor essas pessoas. Se a gente cumprisse, se o estabelecimento estivesse cumprindo as leis que já existem, já era metade do caminho. O problema é que nem às vezes as leis que já existem, gente. Vamos lá. Normas de acessibilidade, atendimento prioritário. Todos os lugares que tem fila, que faz uma pessoa, pode fazer fila de uma pessoa, precisa ter placa de atendimento prioritário. Com o laço do autismo. É muito importante ter a placa de atendimento prioritário. Não é preferencial, tá, gente? Mas isso eu vou falar lá no curso. Por que que não é? Quando eu chego numa fila, a pessoa olha pra mim e fala: bom, essa mulher não tá grávida, só tá gorda. É gorda, tá, gente? O filho dela é enorme. Por que que ela tá cortando, passando na frente? O autismo não é uma deficiência visível. E a gente passa por constrangimento. O Arthur, ele tem hipersensibilidade auditiva, visual, e ele tem hiperatividade, ele tem TDAH também associado ao autismo. Ele não consegue ficar parado, ele não sabe o que é 1 minuto, 2 minutos, 5 horas. Mas o que mais pega quando a gente fala de sair de casa é o transtorno do processamento sensorial. Hoje, ele agora está extremamente desorganizado. Por quê? Porque ele teve acesso a muitos estímulos. Inclusão do símbolo nas placas, os assentos reservados, 5% de brinquedos adaptados. Em São Paulo, é uma lei municipal. Todos os lugares que tenham parques privados e públicos precisam ter 5% de brinquedos adaptados. Mas não é porque é lei, gente, é porque criança com deficiência também precisa brincar. Também tem direito de estar lá.
Quais são as vantagens de se tornar um estabelecimento acessível? Né? O Rafael falou algumas. É tendência, né? Isso já todo mundo já viu que é tendência. Mas assim, a Fernanda vai falar sobre empatia dos consumidores, o que eles fizeram no parque e como isso mudou em relação à empatia. Responsabilidade social, melhoria de reputação, redução das desigualdades, aumento de credibilidade e competitividade. Hoje o Parque da Mônica ele já tem competitividade, ele já está recebendo mais porque ele está atendendo mais as pessoas. E tudo bem, gente, tudo bem, é o mercado, todo mundo trabalha, a gente trabalha para ganhar dinheiro e tem que ganhar. E a gente gostaria que vocês vissem a pessoa com deficiência como cliente. Assim como você faz uma propaganda para qualquer criança, não tem problema, faz uma propaganda. Olha, é o seguinte, aqui eu tenho um carrossel que entra a cadeira de roda, você mostra isso. A gente precisa. Parque aquático, olha, aqui tem uma piscina, que tem uma cadeira de transferência, que tem uma cadeira anfíbia. As pessoas precisam saber que esses lugares têm, porque a gente não sabe que esses lugares existem. Então, façam propaganda para as pessoas com deficiência. Valor agregado, evitar risco legal. Rafael falou, né? Pelo amor ou pela dor? Pela dor fica mais caro, gente. Muito mais caro. E aí você ainda pode prejudicar a sua marca. Hoje nós estamos vivendo a era do cancelamento. As pessoas elas não reclamam mais lá no seu site. Elas vão na internet, postam foto, e aí vem 10 mil pessoas que comentam e vai lá pedir para você dar explicação. Por que você fez isso? E aí você fala assim, mas tudo bem, se me processarem, mas quem paga a sua marca? Quanto que vale a sua marca? Você ser prejudicado a marca. Então nós estamos vivendo, as pessoas, todos os negócios são feitos de pessoas, e pessoas não sabem tudo. Nós não crescemos com pessoas com deficiência, por isso que a gente precisa sentar para capacitar. A inclusão se dá com convivência. Quando você convive com uma pessoa negra, quando você convive com uma pessoa com deficiência, quando você convive com uma pessoa LGBT, você consegue entender quais são as dificuldades. Se a gente não tem isso, a gente não tem uma equipe diversa, não dá para aprender. Eu falo assim, eu podia ficar lá treinando todo mundo, todo ano, mas não. A ideia não é treinar todo dia, a ideia é que a gente aprenda a atender as pessoas com deficiência e que os colaboradores também aprendam a receber pessoas com deficiência e pessoas diversas. Por quê? Porque senão eu vou ficar treinando o resto da vida, eu vou ficar rica. E eu sei que eu não fico rica trabalhando, tá, gente? Já perdi minha chance toda. Nasci pobre, casei com pobre e não jogo na Mega Sena. Então, é isso. Cada dia sem capacitação é um dia arriscando toda a reputação que a sua empresa construiu em anos. E a gente tem milhões de casos que acontecem todos os anos. Quando as pessoas sem deficiência estão nos parques, curtindo, passeando no shopping, as pessoas com deficiência estão lá em casa, guardadas, escondidas, não estão nesses lugares, às vezes porque não tem acessibilidade, porque não tem inclusão, isso é exclusão. Quando as pessoas sem deficiência estão lá no parque, curtindo, passeando, e as pessoas com deficiência estão lá num lugar juntas, separadas ali, só naquele lugarzinho, isso é segregação. Quando as pessoas estão lá dentro do parque, mas ainda assim as pessoas com deficiência não estão fazendo a mesma atividade, participando junto, isso é integração. E a inclusão se dá quando estão todos juntos fazendo a mesma coisa. A gente fala de inclusão, né, e de acessibilidade, tem a expectativa e a realidade. A gente sabe que é um trabalho que precisa ser começado, que é um trabalho que vai demorar um tempo para a gente poder conseguir capacitar todo mundo. Nós somos a geração que precisa sentar e aprender. Os nossos filhos, eles não vão precisar, gente. Sabe por quê? Porque já tem criança com deficiência na sala do seu filho. Ele vai aprender com o meu filho. E aí ele vai crescer e vai falar, tem deficiência, tudo bem. Nossa, para ele não tem, eles já não vão fazer isso, eles já fazem parte da diversidade. Eles vão aproveitar a diversidade. Eu falo que todo esse meu trabalho é um benefício próprio. É porque eu gostaria muito que meu filho tivesse empregado daqui 15 anos. Hoje, 90% dos autistas estão desempregados, porque os lugares não sabem como receber um colaborador autista. Precisa capacitar para você ter um colaborador autista. E daqui 15 anos eu queria muito que meu filho tivesse um emprego, mas para isso a gente precisa se preparar hoje, agora.
As pessoas acham que a pessoa com deficiência precisa de igualdade. As pessoas falam assim, porque nós temos direitos iguais. E não é igualdade. Igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Quando você abre lá o seu estabelecimento, você está dando igualdade. Fala, todo mundo é bem-vindo. Mas nem todo mundo vai conseguir participar. O que a gente precisa é de equidade, que é adaptar as oportunidades deixando-as justas. Adaptar os conhecimentos que a gente tem para poder atender melhor uma pessoa autista. Adaptar os nossos brinquedos, os nossos parques, nosso chão, tudo para atender também essas pessoas. Para a gente praticar a equidade. Não adianta ser igual para todo mundo. A gente precisa realmente adaptar. Dentro da Incluir nós criamos um programa de educação continuada. Por quê, gente? Porque é muita coisa. Não adianta falar assim, a gente vai começar a fazer acessibilidade, a gente vai terminar agora em 5 meses. Não vai. Dentro desse programa são 2 anos, são 24 meses, onde a gente vai trabalhar a cultura inclusiva. Fazer com que a empresa crie essa cultura diversa. E a gente vai precisar falar sobre muitos assuntos. Então a gente tem capacitação em autismo, acessibilidade e inclusão, capacitação em diversidade, atendimento sem preconceitos LGBTQI. Tem uma capacitação atendimento antirracista. Pergunta lá pro seu colaborador, gente. Pode falar preto, pardo, moreno? Eles não sabem. A gente precisa capacitar. Pergunta lá o que é o G, o B, o T, o I. Se ele sabe que é cisgênero. Não sabe também. A gente precisa capacitar. E ainda outras ações. Muito obrigada, gente. Desculpa aí o tempo. Esses são os meus contatos. Contem comigo, gente.